Ótima tarde para todos vocês. Está começando mais uma edição do Tarobá Esporte, o programa que traz informação campeã para você. E olha só, ontem teve movimentação no CT da SM Sports. A diretoria resolveu abrir os portões para os profissionais de imprensa. Um longo tempo de convivência pode ser um fator favorável para um bom trabalho dentro de campo? Tem afinidade com o comando técnico, o próprio treinador já tem essa afinidade com os jogadores. Competição curta, como se fossem jogos de mata-mata, você tem que estar antenado porque é muito brigado, muito lutado. Os atacantes Neilson e o Everton e o volante Germano já sabem como as coisas são por aqui. E mais um velho conhecido pode voltar para dar ainda mais força ao elenco. Quer uma dica? Ele foi o artilheiro do Londrina em 2014. Por aqui, ficou conhecido como Rei. Arthur, a gente está aguardando, tinha uma situação de uma saída dele, né? Inclusive de empréstimo, mas parece-me que está dando errado, então o retorno dele do Londrina, não digo certo, mas praticamente certo. No entanto, que ele estará aqui em Londrina já na segunda-feira pelo período da manhã e bem provável que deva já estar iniciando os trabalhos junto com o elenco, então será mais um reforço. Se chegar nos próximos dias, o atacante Arthur pode até entrar em campo no próximo fim de semana, quando a equipe tem o primeiro desafio de 2015. O time está se preparando para enfrentar o atual bicampeão brasileiro no próximo dia 18 de janeiro, aqui em Londrina. O amistoso contra o Cruzeiro será no Estádio do Café às 5 horas da tarde e os ingressos já estão à venda. Para a estreia no Campeonato Paranaense, o técnico Cláudio Tencati vê indefinição apenas no setor defensivo. Hoje nós temos Dirceu, Silvio, que foi muito bem na função e deve permanecer na função. Nós temos Marcondes pedindo passagem, nós temos o Dipão, nós temos o retorno do Matheus, que já está à disposição a partir de semana que vem para começar a treinar com bola, e que era uma grande aposta já na Série D o ano passado. Então não é uma situação desesperadora, mas para as competições seguidas que nós vamos ter, vai ser exigido mais um zagueiro experiente. E depois de quase ter sido rebaixado no Brasileirão, o Palmeiras quer mudar em 2015. Para isso, aposta em novos jogadores. O principal deles, nem tão novo assim não. Aos 40 anos, ele faz toda a questão de tirar a camisa. Vou tirar porque eu mostro os 30 falando que o jogador tira a camisa. Pelo porte físico e por tudo que veio jogando, o fim da carreira não parece nem próximo. Eu devo parar lá por os meus 45, para não dizer 50, vamos colocar 45. A longevidade da carreira de Zé Roberto é realmente impressionante. Dos jogadores que começaram com ele, por exemplo, quase todo mundo já parou. Quase todos, eu sou um dos últimos moicanos aí. E não é assim que ele joga numa posição mais tranquila, que não tem que correr tanto. Do meio campo, onde atuou nos últimos anos, Zé voltou para a lateral esquerda. No ano passado, pelo Grêmio, ele corria de uma linha de fundo a outra no Brasileirão. Atacava e defendia, incansável e exemplar para muito moleque. Eu tirei a camisa aqui, eu acho que deu pra perceber isso, né? Tô com 40, mas muitos me dão 28, 30, 32, isso é bom. Isso é bom. Isso me motiva muito, é isso eu acho que me motiva a chegar aos 40 anos consolidado, com uma carreira vasta de título, por ter jogado em vários clubes. E o que me motiva hoje em continuar é isso, é você poder... antes de eu parar, ainda não tenho não sei quando, mas tô deixando o legado. Então acho que isso é importante para essa juventude que está iniciando a sua carreira. Hoje Zé Roberto é exemplo, mas um dia precisou se espelhar em alguém. E ainda concentrou com o escolhido quando passou a ser convocado para a seleção brasileira principal lá em 1995. Eu me lembro que o meu maior espelho, o jogador que era o meu ídolo naquela época, e quando eu dividi a concentração com ele, foi mais um sonho realizado, que foi o Leonardo, né? Que na época ele ainda era lateral esquerdo, eu estava começando como lateral, depois ele passou a jogar no meio campo. Então essa memória jamais vai ser esquecida na minha cabeça e vai ficar marcado para sempre para mim. E a partir daquele momento comecei a seguir a carreira dele, ter ele como exemplo. Eu acho que isso para mim foi um parâmetro para que eu pudesse chegar onde eu cheguei hoje. Chegar como grande contratação, ser escolhido o melhor lateral do campeonato aos 40 anos só é possível por um motivo.
Meu diferencial, eu acho que é o meu profissionalismo. Eu acho que esse que é o meu diferencial para poder, com 40 anos, jogar ainda em alto nível, né? Tanto profissionalismo Zé Roberto aprendeu quando chegou na Europa. Ainda cedo, aos 23 anos, ele foi pro Bayer Leverkusen, na Alemanha. Foi lá que entendeu que realmente deveria cuidar muito bem do instrumento de trabalho. Instrumento de trabalho, nesse caso, é o corpo dele. Na Europa, o atleta ele se preocupa mais com a sua carreira no campo do que extra-campo. Então ele passa a focar mais, ele passa a ter mais ambição, ele passa a buscar a excelência. Então tudo isso me ajudou muito. Com um preparo físico tão bom, Zé não tem preferência por jogar no meio, na lateral. Pra ele tanto faz. O número da camisa, o 11, não significa nada nesse sentido. Mas pros palmeirenses significa bastante. É a 11 do Zinho, é a 11 do Rivaldo. Se conseguir honrar a camisa do Santos, da qual eu joguei, que foi a do Pelé. Então, eu acho que as outras, o desafio é o mesmo, só que não tão grande como foi usando a camisa 10 do Santos. Um novo desafio começa em 2015. E ó, se o Zé não correr tanto nesse ano, uma dica para vocês saberem quem é o culpado. A culpada, na verdade. Últimos anos, 2 anos que eu passei no Sul, sou casado há 18 anos, tenho namorado muito pouco porque tá vivendo longe da minha carreira, então tava com muito vigor, né? Então, mas vou voltar agora ativa, pô. Tô voltando pra casa, preciso fazer gol em casa, voltar a namorar, pô. E o Corinthians já tá nos Estados Unidos para fazer uma pré-temporada um pouquinho diferente. Eu vou te contar, viu? Como foi difícil para alguns jogadores ficar dentro do avião por algumas horinhas. Olha só o estado do guerreiro no voo que levou o Corinthians para Miami. O peruano tem medo de avião e se enrolou todo no cobertor para rezar. Já na terra do Tio Sam, o primeiro dia de trabalhos foi bastante movimentado. Em Fort Lauderdale, na Flórida, o time treinou no estádio dos Strikers, uma equipe local. Depois dos trabalhos físicos, o Tite comandou um treino tático em campo reduzido e usou várias formações para a equipe. De repente, um susto! Emerson Sheik e Wendel deram uma trombada durante o treinamento. Tiveram cortes na cabeça e precisaram ser atendidos pelos médicos. O atacante levou 6 pontos e o lateral 5, mas ficou só no susto mesmo. Os primeiros jogos do Corinthians nessa pré-temporada serão lá mesmo, nos Estados Unidos, na Florida Cup. No dia 15 enfrenta o Colônia e no dia 17 o Bayer Leverkusen, ambos da Alemanha. A volta está marcada para o dia 19. Para fechar o dia de volta ao hotel, foram apresentados oficialmente 2 reforços. O lateral direito Edilson e o atacante Steven Mendoza. É um reto importante, por ende quise venir a jugar acá. Brasil es una excelente plaza. Corinthians, como lo publiqué en mi página de Twitter, es uno de los equipos, por no decir el equipo más grande de Brasil, así que bueno, el reto es importante, es un equipo que le gusta sempre ganhar, estar nas primeiras posições. O lateral ex-Botafogo recebeu a camisa número 2 e revelou que é Corinthians desde criancinha. Quando eu era criança, era corintiano, então tinha essa vontade de vestir a camisa do Corinthians, então hoje eu estou realizando. Então, muito focado, muito contente com essa nova oportunidade. Agora é a gente tentar fazer o melhor. Já aqui no Brasil, as notícias sobre novos reforços foram frustradas. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o diretor de futebol, Ronaldo Ximenes, se mostrou bem pessimista quanto à contratação do Dudu. É impossível, muito distante, muito difícil, muito complicado, né? Um pedido alto pela vinda dele agora, com pagamento praticamente à vista. Né, tem 2 parcelas, uma agora em janeiro e outra em março. Entre Corinthians e Dudu existia um ambiente muito propício
para sua transferência definitiva para o Corinthians. Todavia, existe a necessidade de fechar com o Dínamo, e isso não foi possível. Está cada vez mais distante a possibilidade do Dudu vir para o Corinthians. O diretor ainda descartou completamente a possibilidade do time contratar Conca. Da mesma maneira que não existe nenhuma conversa em relação ao Conca. É outra coisa que eu quero esclarecer. Isso, muita expectativa, muito boato, muita conversa. Não existe. A gente agora vai para um rápido intervalo e na volta você confere o primeiro momento campeão deste ano. Não sai daí não, porque a gente volta já já.